Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Hoje eu falo aqui de um artista brasileiro, um paranaense, mas sempre ligado à cidade de São Paulo, que aí no início da década de 80 deixou uma marca indelével na música brasileira, uma das primeiras experiências de misturar rock com música erudita contemporânea do decafonismo. Estou falando de Arrigo Barnabé e o seu álbum de estreia com a banda Sabor de Veneno e o seu álbum Clara Crocodilo. Aqui temos aqui, ó, quase que o rosto aqui da Clara Crocodilo, com as letras aqui essa edição. Se eu não me engano, essa edição é do selo Thanks God Records. Vou falar um pouco mais das edições aqui, a banda Sabor de Veneno aqui. Então o Arrigo Barnabé veio lá do Paraná, ele é de Londrina, é londrinense. Mas no início da década de 70 ele se muda para São Paulo, inicialmente para estudar arquitetura. Depois desiste, se envolve cada vez mais com música, chega a cursar música na USP, mas acaba se desencantando do ambiente acadêmico e não termina o curso também, outro curso que ele não terminou, e parte ali para a vida em shows mesmo, em a vida musical dele, né? Iniciando a carreira musical dele para valer. Mas com a música dele, ele era muito influenciada por Stockhausen, John Cage e outros pilares aí da música erudita contemporânea e também do decafonismo. Era de difícil assimilação ao público, o público tinha muita dificuldade de assimilar, mas ele também julgou que injetou uma boa dose de rock and roll aqui, aquele ambiente de histórias em quadrinhos também que ele adorava, e também um pouco da vertente mais experimental da MPB. Temos aqui, ouvimos aqui ecos de Walter Franco, ecos de também, agora esqueci, desculpa. Tom Zé, isso que eu ia falar, Tom Zé também escutamos aqui. E ele também entrou em contato, também se influenciou com o Walter Smetak e o Ernest Widmer, que eram compositores de música erudita, mas que eram alemães radicados lá na Universidade Federal da Bahia, onde eles lecionavam, mas ele entrou em contato com eles também. E tudo isso ele acabou juntando ali juntamente com o seu intelecto, seu cérebro delirante ali, e acabou juntando algumas pessoas que também estavam querendo fazer algo mais diferente, e acabou regimentando aí o que se tornou a banda Sabor de Veneno. Então aqui, nesse álbum aqui, ele é de 1980, ele teve o lançamento dele, um show de lançamento no dia 15 de novembro de 80, mas na época ainda estava em período de ditadura, o DOPS, o então DOPS, só liberou comercialização na última semana de dezembro de 1980. Então o que temos aqui então? Músicas nunca dantes vistas no nosso país. Aqui você vai ver ritmos completamente quebrados, visionários, alucinógenos, pegando uma pitada também de Frank Zappa. O Frank Zappa também sempre foi uma inspiração óbvia ali pro Arrigo Barnabé. E junto com ele eu falei que já nesse canal sobre o Itamar Assunção, que também era desse movimento que ficou conhecido como Vanguarda Paulistana. Temos outros grupos, algum outro também que participou, mas de uma vertente mais popular e menos erudita. Tínhamos ali o Premeditando Breck, que depois ficou conhecido como o Premê, que eu já falei deles aqui também. O Grupo Rumo, Língua de Trapo, cantoras como TT Espíndola, Vânia Bastos, que as duas participam aqui desse disco, inclusive. Então, aqui você tem músicas altamente desafiadoras, de composições altamente intrincadas. E temos aqui uma temática muito sobre o caos na metrópole, sobre degradação moral também. E também temos aqui a busca pelo sexo sujo e pervertido também como leitmotiv, como
busca primordial para se sentir vivo, digamos assim. É o que acontece aqui com a faixa que abre o disco, Acapulco Driving, que aqui conta a história de um cidadão de carro que abordava prostitutas ali para tentar conseguir um certo prazer ali, mas ele gostava mais de coisas mais, como eu falei, mais pervertidas mesmo. Depois, o sexo continuou como fio condutor na segunda música, Orgasmo Total, essa é autoexplicativa, inclusive, mas tem uma levada aqui muito bem feita, com vocais que sobem e descem assim, um coro vocal maravilhoso também. E depois a parte mais de degradação moral vem aqui na faixa Diversões Eletrônicas, aqui. E eu não sei porquê, aqui a última faixa, a faixa seguinte no LP original, que é Instante, que é um interlúdio ali mais calmo, que dá um certo respiro, dava, pelo menos na versão em vinil original, que era a última música do Então Lá do A. Aqui nessa edição em CD ela foi jogada como última faixa do disco, e não era. Mas depois temos aqui a faixa Sabor de Veneno, que na verdade no vinil original iniciava o lado B. Aqui explicando um pouco mais da banda aqui. Depois novamente o tema da degradação moral volta com Infortúnio, aqui com uma viúva desesperada pela morte do marido, acaba surtando em pleno velório. E também depois vemos aqui as que eu considero as duas faixas principais aqui, que são Office Boy e Clara Crocodilo. Que aqui Office Boy conta a origem da tal Clara Crocodilo, quem seria a Clara Crocodilo então. Novamente aqui o sexo ocupa um papel de destaque. Começa aqui em Office Boy, comentando sobre um sujeito chamado Durango, que como o próprio nome diz, ele está liso de dinheiro, não tem nada, mas ele está fissurado para ter uma noite de sexo, mas ele acaba por acidente ligando um programa de televisão, estilo Chacrinha, assim, que era bem comum na época, ou Bolinha, e ele vê uma antiga namoradinha dele, que era a caixa do supermercado, dançando ali em meio a outras meninas, e ainda diz aqui, agora se você quiser possuí-la, Durango, você vai ter que pagar caro. E ele fica tão indignado com essa visão que ele teve, que ele acabou se lembrando de um anúncio no jornal que ele viu, um anúncio enigmático, que fala no qual está escrito: procura-se jovem para testar um novo produto, paga-se bem. Não teve dúvidas, foi lá ver o que era isso. Na verdade era uma armadilha. Ele foi submetido a uma experiência genética e acabou se transformando num mutante, meio homem, meio réptil, a tal da Clara Crocodilo. Mas de tão enfurecido que ele ficou, como diz aqui na canção, os cientistas foram os primeiros a sentir sua fúria. E a partir daí, esse mutante meliante passa a aterrorizar a cidade de São Paulo. E depois a música Clara Crocodilo aqui, que é um primor técnico, um primor instrumental aqui. A música não é instrumental, mas a parte instrumental é primorosa aqui, cheia de idas e vindas, é como se fosse uma perseguição, é como se a Clara Crocodilo estivesse fugindo de alguém que a está perseguindo. Mas que ele dá um salto no tempo, que ele fala que é o Réveillon de 1999 para 2000, lembrando que esse disco é de 1980. E o Arrigo Barnabé narra aqui falando que a pessoa não se sente meio esquisita, na verdade, porque quando põe esse velho disco que ele comprou num sebo para tocar, ele acaba meio que libertando ali esse mutante que está meio que hibernando, e aí passa a haver uma perseguição aí de autoridades com relação a Clara Crocodilo. E a cena da perseguição é mais interessante, sim, em termos musicais. Eles meio que emulam como seria uma perseguição de gato e rato mesmo, ali com os próprios instrumentos da banda. É genial. E na versão original acabava com Clara Crocodilo. Essa versão aqui, como eu falei,
empurrar a faixa Instante, que era a quarta do álbum, para a última. Ficou um pouco deslocado, mas nada que vai estragar a experiência de quem for ouvir em CD também. Se tiver a versão em vinil, aí sim vai estar exatamente como foi planejado. E o Arrigo Barnabé teve muitos outros trabalhos. Um trabalho dele que eu recomendo muito também é o segundo álbum dele, que são os Tubarões Voadores, excelente também. E mais vários outros álbuns também. Mas ele sempre esteve, Clara Crocodilo sempre esteve atrelado a ele. Quando se fala em Arrigo Barnabé, geralmente a primeira coisa que o pessoal se lembra é de Clara Crocodilo. E eu tive assim o prazer de assistir a um show do Arrigo Barnabé tocando ele e a banda tocando Clara Crocodilo na íntegra e na ordem correta esse ano. Mais especificamente no dia 22 de junho, um sábado, lá na Galeria Olido, no centro de São Paulo, ali bem próximo à Galeria do Rock. Fantástico. Olha, eu gostaria muito de ter idade suficiente para acompanhar os shows na época, ali no início da década de 80. Eu era muito pequeno, não teria como, mas com certeza quem viveu isso não vai esquecer nunca. Inclusive uma das coisas assim que eu gostaria muito de ver, não sei se existe, acredito que não, porque eu nunca ouvi falar sobre isso. Se alguém soubesse, por favor, conte aqui para mim. Mas eu gostaria muito de ler algum livro, alguma publicação abordando justamente os locais de shows alternativos ali de São Paulo, da década de 80. Foi um terreno muito fértil para bandas alternativas e interessantíssimas. Então ele tinha lugares ali como a Lira Paulistana, que é o quartel-general aqui do pessoal do Arrigo Barnabé, do Itamar Assunção, da TT Espínola e por aí vai. Então, ficava ali no bairro de Pinheiros, esse teatro, ali nas imediações da Praça Benedito Calixto. Outros lugares também que marcaram época, ali na cidade de São Paulo, casa de shows. Temos o Aeroanta, temos o Carbono 14, se não me engano o Dama Choque também era lá. Madame Satã, que eu não sei se existe ainda, mas esse perdurou por um pouco mais de tempo. Então eu gostaria muito de que fosse publicado um livro sobre essas casas de shows que abrigaram bandas alternativas da década de 80 em São Paulo. Inclusive algumas bandas que se tornaram grandes tocaram nesses espaços, como por exemplo a Legião Urbana. Se eu não me engano, a Legião Urbana tocou no Aeroanta lá em 83, 84 mais ou menos. Não tenho certeza se era no Aeroanta, mas acredito que era. Então fica aqui uma sugestão, caso ainda não exista, mas por favor, se alguém se animar a lançar um livro sobre a cena das casas de show paulistanas da década de 80, eu leria com o maior prazer. E também esse disco aqui foi feita uma versão ao vivo dele em 1999, mas com o título trocado para A Saga de Clara Crocodilo, e os títulos das canções foram ligeiramente alterados, a capa foi alterada também, talvez por problemas autorais, não sei ao certo. Mas essa edição aqui foi lançada, se não me engano, em 2000, da Thanks God Records. E, com exceção apenas desse deslize que eu falei, que é a faixa Instante, foi jogada para o final do CD, mas vale muito a pena, com certeza, tem uma preciosidade dessa daqui. Lembro vocês, toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá.